De vez em quando, ela colocava 10 meninos de mãos dadas. Pegava um fio de 2 pontas desencapadas e mandava o primeiro garoto segurar uma delas. Colocava a outra ponta na tomada. A carga ia passando de um para o outro e chegava ao último menino com força ainda maior. O choque fazia os garotos pularem como pipoca até serem jogados no chão pelo impacto. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje a gente vai conversar sobre o Holocausto Brasileiro da Daniela Arbex. Esse aqui é um livro de não ficção, onde a Daniela Arbex se propõe a nos contar as barbaridades que aconteceram no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, que funcionava como um manicômio. A Daniela Arbex nasceu em 1973, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela se formou em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é uma das jornalistas mais renomadas da atualidade. Ela ganhou o prêmio de melhor livro-reportagem do ano pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, justamente pelo Holocausto Brasileiro. Esse livro também ficou em segundo lugar como livro-reportagem no Prêmio Jabuti. Então, o que era o Hospital Colônia de Barbacena? Ele foi construído em 1903 com a ideia inicial de ser um local para tuberculosos, porque eles precisavam ficar isolados e Barbacena era um local frio e isso, teoricamente, ajudaria na doença, certo? Inicialmente foram construídos 200 leitos, só que de 1960 até 1970, mais ou menos, o hospital abrigava mais de 5.000 pessoas. Muito mais que a capacidade inicial. E é óbvio que todas essas pessoas, então, acabavam vivendo em condições totalmente precárias e desumanas. Os pacientes de Barbacena chegavam jogados em vagões de trem. E quem que eram esses pacientes? Inicialmente eram tuberculosos, mas depois eles acabaram sendo pacientes que não se encaixavam na sociedade. Ou seja, eram alcoólatras, eram homoafetivos, prostitutas, pessoas que não tinham documentos, pessoas tímidas, inimigos do governo, pessoas tristes, pessoas que não falavam, mulheres que foram traídas pelo marido, mulheres que não queriam ter filhos, mulheres que tinham relação sexual antes do casamento e aí por diante. Então a gente pode ver que, na verdade, os pacientes aqui do hospital, eles não eram necessariamente doentes, né? Eles eram apenas pessoas que incomodavam, de certa forma, a família ou a sociedade. Quando eles chegavam no hospital, então, eles tinham a cabeça raspada, eles tinham que usar roupas que o hospital dava para eles, e eles perdiam um nome. Então eles eram reconhecidos pelos funcionários do hospital como uma sigla qualquer ou como um objeto. E o que a Daniela Arbex faz nesse livro, que é muito interessante, ela dá nome para todos os pacientes de volta. Então, quando ela vai falar de um paciente, ela faz questão sempre de dizer o nome inteiro do paciente e dizer quem ele é. Ela acaba humanizando essas pessoas de volta. Na década de 60 e 70, esse hospital abrigava muito mais pacientes do que eles tinham capacidade. Principalmente no inverno, tinha dias que morriam aproximadamente 16 pessoas, porque eles acabavam não tendo roupa suficiente para se vestir, eles não tinham condições de onde ficar, eles não tinham lugar aquecido, então eles morriam de hipotermia mesmo. E é estimado que cerca de 60.000 pessoas morreram em Barbacena durante os anos que esse hospital funcionou. E o que acontecia com essas pessoas? A maioria delas era dissolvida por ácido, então eles jogavam as pessoas em algum lugar, jogavam ácido e esses corpos desapareciam, porque eles já não tinham mais onde enterrar essas pessoas. O mais chocante é que cerca de 2.000 pessoas que faleceram em Barbacena foram vendidas para escolas de medicina, para os laboratórios de anatomia. Então cada corpo custava entre 200 e 400 reais e eles vendiam assim lotes de corpos. Tiveram universidades que compraram até 500 corpos. E a Daniela Arbex faz questão de dizer exatamente quais universidades foram, quais as pessoas que estavam envolvidas nessas compras. Então ela deixa totalmente transparente tudo isso pra gente. Esse tráfico de corpos rendeu aproximadamente 600 mil reais para o Instituto de Barbacena. Eles não vendiam apenas corpos, eles vendiam órgãos também sozinhos e ossos. Na época a moeda era cruzeiros, mas ela faz a conversão de cruzeiros para reais para deixar um pouco mais palpável pra gente os preços que eram cobrados pelos corpos. A hipotermia era o que mais matava essas pessoas aqui, e porque elas acabavam ficando praticamente nuas no inverno de Minas Gerais.
Uma coisa também importante de se falar é que não existia água encanada no Instituto de Barbacena. Então essas pessoas acabavam bebendo esgoto ou bebendo até a sua própria urina para poder se hidratar. É relatado aqui pra gente também que muitas mulheres acabavam ficando grávidas em Barbacena e para evitar com que elas fossem tocadas pelos funcionários, elas cobriam a barriga com fezes. Dessa maneira os funcionários tinham nojo. Mas quando essas mulheres davam à luz, essas crianças eram retiradas da força delas e acabavam também sendo criadas separadas das mães da mesma instituição. Em Barbacena também aconteciam lobotomias, né? Então aquelas cirurgias para desligar as vias do cérebro. O que acontecia era que essas cirurgias faziam pessoas que não tinham emoção nenhuma, faziam zumbis praticamente. Acontecia aqui também aquela eletroconvulsoterapia, né, que é o nome que a gente dá hoje, que nada mais é do que a terapia de choque. Só que nessa época, obviamente, não era feita com nenhuma preparação. As pessoas não estavam anestesiadas e nem um centro cirúrgico. Então era uma terapia de choque totalmente brutal. As pessoas também sofriam inúmeros castigos aqui por não obedecerem os funcionários. Esses castigos, então, incluíam mergulhar essa pessoa em uma banheira de fezes, porque é totalmente inimaginável pra gente, é muito brutal. Incluindo deixar as pessoas sem roupa, no frio. Isso justifica então porque várias delas acabavam morrendo de hipotermia. E choques também, como eu li no começo pra vocês, era um castigo muito usado. Existe um relato aqui que os choques eram tão fortes e tantos que em um episódio a rede elétrica de Barbacena caiu de tão forte que eram choques dados aqui nos pacientes. Existem aqui no livro também vários relatos de pacientes que sobreviveram a Barbacena e conversaram com a Daniela Arbex. E um que me tocou muito foi de um paciente que ficou 34 anos internado e era tido como mudo. Mas um dia, de repente, ele exclamou alguma palavra e falaram pra ele: "Nossa, mas como que você nunca tinha falado nada?" Ele respondeu: "É porque nunca me perguntaram nada." Ou seja, então as pessoas aqui eram realmente tratadas como bichos, né? Esse aqui também é um livro que contém várias fotos. E algumas delas chocam muito, sabe? Então são pessoas jogadas nos cantos. Existem fotos de vários pacientes com moscas em cima deles, em várias moscas. Pacientes que estavam quase apodrecendo. Fotos também de pacientes nus, totalmente caquéticos, totalmente desnutridos, que eram submetidos a todas essas condições horríveis em Barbacena. Em 96, então, Barbacena foi transformada num museu chamado Museu da Loucura, que pode ser visitado hoje em Minas Gerais. Mas mesmo assim, depois de alguns anos do fechamento de Barbacena, alguns pacientes continuaram lá porque eles não tinham mais família e não tinham para onde ir. Eu também quero deixar algumas indicações para vocês de livros e filmes com tema parecido ao que a gente encontra no Holocausto Brasileiro. Então existe um livro chamado O Canto dos Malditos, escrito pelo Austrogésilo Carrano Bueno. Vou deixar ali no box de informações o nome certinho. E ele conta a história de um menino curitibano que foi pego pelo pai com um cigarro de maconha e foi internado, então à força, num hospício. E conta tudo o que ele sofreu nesse hospício. São coisas horríveis. Existe também um filme baseado num livro chamado O Bicho de Sete Cabeças, que também é muito bom, eu super indico pra vocês. Outro filme que eu quero indicar é Anísio, Coração da Loucura, que também é baseado em fatos reais, da psiquiatra Anísio da Silveira. Ela então trabalhava nesse hospício e ela queria tratar os pacientes com esquizofrenia através da arte. Então ela era contra todo esse método convencional de tratamento com choque e de super dopar os pacientes com drogas. É um filme muito bonito, se eu não me engano tem no Netflix, eu super recomendo também. Esse aqui é um livro incrível, às vezes a gente não imagina que isso aconteceu no Brasil, né? A gente ouve falar de, enfim, Hitler, de Mao, de todos esses ditadores, e a gente não imagina que no Brasil aconteceram coisas também horríveis. Eu super recomendo esse livro para quem estuda psicologia, psiquiatria, ou para quem gosta do tema da reforma psiquiátrica, ou até para quem tem interesse em ler sobre a história da instituição. Esse livro ele me foi indicado por um professor da faculdade, ele me dava uma disciplina chamada Ciências Sociais e Saúde, e a gente acabou discutindo reforma psiquiátrica na aula, e ele indicou esse livro aqui, e realmente eu acho uma leitura incrível. Eu não sou muito acostumado a ler não ficção, eu leio mais ficção, mas de qualquer maneira eu super recomendo.
Eu acho que é um livro muito importante para todos nós, principalmente essas partes mais sombrias que não são ensinadas nas aulas de história do ensino médio. Então, gente, isso fica aqui uma super indicação para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e ajudem a compartilhar. Até mais. Tchau!